como estão? Bom dia! Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, nossa aulinha de ciências, quarta-feira, ciências. Vamos lá? Peguem um livrinho de vocês na página 60, ok? Livrinho de vocês na página 60. Vamos estudar os animais do passado hoje, certo? Nós já estudamos a forma de reprodução, não é isso? E hoje vamos para estudar os animais de antigamente, os animais que já existiram entre nós. Acompanhe a leitura, analise a cena e depois converse com os colegas sobre os questionamentos propostos. Nós não podemos conversar com os nossos coleguinhas, infelizmente, não estamos na sala de aula, então o que a gente pode fazer? Vocês vão observar essa cena e pensar aí em casa. Se quiser conversar com a mamãe, com o papai, com o titio, a titia, o irmão, fique à vontade, tá bom? Vão olhar, certo? Para essa imagem nós temos uma cobra numa árvore, temos uma águia aí voando, temos uma raposa, um tatu, um jacaré, uma tartaruga, não é? E aí é perguntado para vocês o seguinte: é possível que algum dos animais mostrados nessa cena possa desaparecer um dia? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que pode ser que aconteça que algum desses animais que estão aí nesse desenho eles venham assumir? Que a águia ela desapareça, o jacaré, a tartaruga, o tatu, a cobra ou a raposa aí? Acham que dá para desaparecer? Como você acha que eram os animais que habitavam a Terra em um passado distante? Eram os dinossauros, mas só existia dinossauros, não tínhamos outras espécies também não? Provavelmente nós tínhamos outros tipos de espécies. Acredita-se que a vida tenha surgido na Terra há mais de 3 bilhões de anos, com seres microscópicos, e ao longo do tempo, os seres vivos foram evoluindo e sofrendo modificações em sua estrutura, dando origem a novas espécies, né? Então o texto nos apresenta que todos os seres vivos, que nós também somos um ser vivo, não é? Todos os seres vivos, eles começaram a ter vida na Terra quando? Há 3 bilhões de anos atrás, né? E aí foram se desenvolvendo espécies e a partir daquelas espécies foram evoluindo e criando novas espécies. Da mesma forma que novos animais surgiram, outros foram sendo extintos do planeta, como os dinossauros, por exemplo, né? Então nós sabemos que os dinossauros foram extintos, não existe mais nenhum tipo. E também sabemos que também existiam formas de animais, além dos dinossauros, que até hoje existem no nosso planeta. Os dinossauros habitaram a Terra há milhões de anos, e o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecido. Então ninguém se sabe realmente se foi aquele meteoro que todo mundo fala que acabou com os dinossauros. Nós não sabemos de certeza se aquilo é verdade, viu, turminha? A teoria mais aceita é a de que uma série de catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, chuvas ácidas, aumento da temperatura, mais a colisão de um asteroide com o planeta tenham levado os dinossauros à extinção. Então, como tia disse, não é uma certeza, não existe uma certeza. Foi um meteoro que caiu e acabou com os dinossauros. É uma teoria, certo, que existe. Junto com essa teoria tem o quê? Vulcões, explosões de vulcões, chuvas ácidas, certo? Não é apenas um meteoro que caiu. Isso aí é uma teoria sim, mas não temos certeza. Devido à mudança dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes do que habitaram a Terra em eras passadas. Aí diz assim, observe. Na imagem nós temos aí o mar, não é? Como se fosse o fundo aí do mar. E temos alguns tipos de seres marinhos que provavelmente não existam mais hoje. Essa é uma representação de há mais de 400 milhões de anos atrás, certo, turma? Página 61. Como são descobertas as informações sobre os animais extintos? Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente sabe que esses animais foram extintos, que eles existiram, que não existem mais? Por meio dos fósseis. Já ouviram falar nos fósseis? Fósseis é, sim, aquele monte de osso que a gente descobre dos seres vivos, dos animais, certo?
por meio dos fósseis, que são restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados em materiais como rochas, gelos ou até resinas produzidas por vegetais. Por meio dos registros marcados nas rochas, é possível descobrir o peso, o tamanho, os hábitos alimentares e até a maneira como o animal locomovia-se, possibilitando uma investigação sobre os vários seres que habitaram o nosso planeta. Então, tem aqueles ossinhos que tia disse que você pode encontrar, né? E tem também as formas que são encontradas em vários diferentes locais. Pode ser em pedra, pode ser na rocha, pode ser em resina, né? Resina é um líquido que a planta escorre e ela fica tipo como uma cola, certo? Então, esses vestígios, eles foram deixados lá não propositalmente, né? Mas hoje em dia eles nos servem e é de muita utilidade para que as pessoas de hoje em dia, os cientistas, né, consigam estudar e nos dizer melhor como eram os animais de eras atrás. E aqui nós temos na página 61 um fóssil de uma libélula. Estão vendo aí, ó? Foi encontrada no Ceará esse fóssil e por fazerem exames, porque hoje dá para fazer vários tipos de exame, inclusive para datar de quando foi, dá para ter uma idade média de quanto tempo tem esse fóssil, né? Então, esse aqui diz que ele tem aproximadamente 100 milhões de anos. Então, essa libélulazinha que está aí, estão vendo? Ela tem praticamente 100 milhões de anos. Muitos fósseis de animais são encontrados em uma espécie de resina, o âmbar, produzida por árvores que viveram há milhões de anos. Esses animais ficaram grudados na resina, que com o passar do tempo endurecia e preservava-os. Lembra que tia falou que a resina é tipo um líquidozinho que escorre da planta e ela vira tipo uma cola? Pois bem, né? Então muitos animais ficavam presos na resina e pode também ser conhecida como âmbar, né? Ficavam presos e lá morriam e a própria resina guardava ele dentro. Além das partes dos organismos, também podem ficar preservados os vestígios de um ser vivo, como as pegadas, casca de ovo e até excrementos, que são as fezes, né? E aí nós temos uma foto de uma pegada. Estão vendo? Essa é uma pegada de dinossauro encontrada na Tailândia. Aqui no Brasil nós temos alguns lugares. O mais próximo da gente é ali na Paraíba, em Sousa. Lá é cheio de pegadas de, teoricamente, dinossauros. Tia já foi lá, já visitou, já viu as pegadas, né? Tem umas bem gigantescas, tem umas pegadas menores, né? É bem interessante. Quem puder dar uma chegadinha ali no Parque de Sousa dos Dinossauros e dar uma olhadinha, é bem interessante. Página 62. Como se forma um fóssil? Quando o ser vivo morre, normalmente seu corpo entra em processo de decomposição e começa a se desintegrar. Porém, em alguns casos, devido às condições do ambiente, o processo de decomposição é interrompido e partes do corpo do ser vivo ficam preservadas. Observe como ocorre o processo na representação a seguir. E vocês têm aí na página 62, né, a imagem de como se fosse um tigre, né, um dente de sabre, que ele morreu, né, e aí ele está caído no chão e ele vai começar o processo de decomposição do corpo. O animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição, né? Então, ele pode, né, a decomposição dele pode variar entre lenta e rápida. O que vai variar isso é a condição climática do ambiente em que ele está, certo? Então, se ele estiver num lugar com muito vento, muita chuva, né, muito sol, então o processo de decomposição dele vai ser mais rápido. Se ele estiver num lugar mais úmido, mais frio, com pouco vento, com pouca chuva, né, então o processo de decomposição dele será um pouco mais lento. Com o passar do tempo, a camada de sedimentos começa a cobrir cada vez mais o animal. Suas partes moles, como os músculos e a parte difícil e a pele,
dificilmente são preservados devido à facilidade de se decompor, né? E aí nós também temos que levar em consideração, né, o vento, quando ele vem, ele traz poeira, ele traz areia, né? Então, esse animal ele vai entrar em processo de quê? Essa areia, essa poeira que vai vir, vai começar a cobri-lo, né? Então ele vai começar a ficar escondido, vai ficar preservado. O sedimento ao redor dos restos do animal vai se solidificando e transformando-se em rocha. E à medida que as partes duras do seu corpo se decompõem, vão sendo substituídas por minerais da rocha que se infiltram nos espaços vazios. O processo de fossilização pode acontecer também com outros seres vivos, como as bactérias e os vegetais, né? Então, isso não acontece apenas com os animais, pode acontecer também com bactérias, também com os vegetais, né? E aí, o animal morreu lá no chão, está morto e começa a se decompor, né? E aí começam a camadas externas, né? Pode ser areia, vento, chuva, lama, o que tiver ali na região em que esse animal ele morreu, né? E aí ele começa a cobrir o corpo do animal, a preservar, né? E a moldar, como se a gente fosse moldar ele no chão, certo? E é assim que acontece de você encontrar animais preservados, porque o próprio solo ele se encarregou de isolar o animal lá, de proteger ele das ações do tempo, ok? Agora vamos para a atividade da página 63 e 64. Na primeira questão da página 63, vocês têm que ler esse textinho. Quando vocês lerem o texto, você vai responder as questões. A letra A diz o seguinte: em sua opinião, o ambiente em que o selacanto vivia há milhões de anos continua semelhante ao atual? Lembrando que o selacanto que a gente está falando se refere a esse texto no quadro meio laranja, certo? Você vai ler e vai me dizer se continua semelhante, ou seja, parecido. Se continua parecido ao que era. Na B, como era possível saber informações a respeito dos selacantos antes mesmo de encontrarem um indivíduo vivo? Isso também vocês devem encontrar no texto. Questão 2. Leia a frase a seguir e depois comente-a no espaço abaixo. Então a frase diz: os dinossauros nunca existiram, pois não há evidências sobre a vida desses seres. E aí você vai dizer, essa frase ela tá certa, isso é verdade? Não existe nenhum tipo de registro, de evidência dos dinossauros no nosso planeta? E você vai dizer, sim, tia, é verdade, não existe não. E você diz por quê? Se você disser, não, tia, é mentira, existe sim. Aí você vai dizer, justificar por que é verdade, certo? 3. Qual a teoria mais aceita para a explicação da extinção dos dinossauros? Aí você vai e diz, tia, o negocinho lá dos meteoros. Você vai e escreve bem direitinho, certo? Tia, é o negócio lá da chuva, é dos vulcões. Aí você vai e responde o que você acha que está correto, certo? Na questão 4, faça no espaço abaixo um esquema com desenhos e frases explicando como ocorre o processo de fossilização de um animal, né? Que é aquele que te explicou agora há pouco, né? Que a terra ela vai se encarregando de cobrir, preservar e moldar ele no chão, certo? E aí você vai fazer esse desenho. Se quiser usar palavras, usa também. Mas é importante também usar o desenho. Questão 5. Observe as imagens e responda. Temos uma imagem A e uma B. São dois tipos diferentes de dinossauros, não é? Na letra A diz o seguinte: o que podemos descobrir a partir da investigação de um fóssil? Você vai botar o que você acha que dá para descobrir sobre isso. Na B, o que pode ser percebido de diferente na dentição dos esqueletos mostrados acima? Dê uma observadinha aí nos dentes dos dinossauros, né? E aí tentem me dizer o que tem de diferente e o que você acha que isso significa. Tia, os dentes de um é bem afiados, são grandes. Os dentes do outro é diferente, eles são menorzinhos, são retinhos, né? Então, por que você acha que isso acontece? Porque um é afiado e o outro não. Tenta explicar aí. E questão C, observando a dentição de cada animal, classifique de acordo com os possíveis hábitos alimentares. A letra A, carnívoro. Qual dos dois você acha que é o carnívoro? E o B, herbívoro.
né? Qual dos dois você acha que é o herbívoro? Herbívoro e carnívoro. Aí você coloca a letrinha A, B, certo? Nos lugares corretos. Terminou a letrinha C, faz o quê? Pega o livrinho de reforço de vocês. No livrinho de reforço, vocês vão fazer a página 156, 157 e termina na 158, ok? Começa a atividade na página 156, faz na 157 e encerra na 158, certo? Não é tão longa assim, não é porque é 3 páginas que é grande, não, é pequeno, tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje, de ciências. Respondam direitinho, tiverem dúvida, podem perguntar, tá certo, tá bom? E beijo e até a nossa próxima aula. Até amanhã com a aula de História. Tchau!